Eu vou fazer a leitura e a gente vai meditar juntos aqui em Romanos, capítulo 13, do 11 em diante. Diz assim, olha: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Não é verdade? A cada dia que chega, que passa, a nossa salvação está mais perto ainda de acontecer, né? A volta de Jesus está mais perto. É um dia a menos, né, que a gente tem para encontrarmos com Jesus. Isso é maravilhoso, né? Porque nós conhecemos o tempo, nós sabemos, nós ontem falamos bastante sobre os sinais, né? As situações que estão se emoldurando aí na atualidade do nosso mundo. Então, já é hora de despertar do sono, não é hora de dormir, né? Eu falo não, o Salomão falou em Eclesiastes, no capítulo 3, que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, né? Então, a vida da gente, ela é regida por fases. E a sabedoria, o nosso bem, ele vai acontecer mediante o discernimento que a gente tem em cada fase da nossa vida, em cada fase em que estamos. Então nós precisamos discernir o tempo em que estamos, né? E aí ele fala: vai alta a noite e vem chegando o dia, quer dizer, a escuridão vai acabar, a noite, né, vai acabar, porque o dia vai raiar. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, o que seria deixar as obras das trevas? É realmente deixar para lá o velho homem, né? Antigamente, né, Paulo, ele diz também na sua carta aos Coríntios, se eu não me engano, ele diz que antigamente, quando nós não conhecíamos Cristo, nós usávamos os nossos corpos, os membros dos nossos corpos para servir ao pecado. E agora, não deve ser assim. Agora, conhecedores de Cristo, nós devemos nos permitir passar por uma metanoia, que é uma transformação completa das nossas atitudes, das nossas vidas, dos nossos comportamentos, porque a fé, ela se manifesta por meio das nossas ações, né? As pessoas, elas só sabem que a gente tem fé em Deus por causa das nossas atitudes, não é? Se não fossem as nossas ações, ninguém iria saber que a gente tem fé em Jesus e que nós fomos alcançados por tão grande salvação, tá? Então, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. É como que se quando a gente se converte, a gente serve ao pecado, aliás, antes de se converter, a gente servia ao pecado, agora convertidos, nós somos, como fala, convocados para o exército de Cristo. Então, nós entramos numa batalha espiritual, uma guerra invisível contra demônios, principados e potestades que antes, outrora, regiam sobre as nossas vidas, exerciam influência sobre nós, dominavam as nossas vidas espiritualmente. E agora não podem mais, estão impedidos pela presença do Espírito Santo que existe em nós. Então, a nossa conversão implica
numa batalha espiritual, numa luta contra principados e potestades. E por isso ele fala, é tempo de despertar do sono, não fica dormindo não dá moleza. Imagina a gente no meio de uma guerra dando mole, né, moscando. O que vai acontecer? Nós vamos sofrer retaliações, nós vamos sofrer ataques espirituais, né? E ele fala: não, deixa para lá as obras das trevas e se revista, se arrume, se arme, né? Coloque nas suas atitudes as armas da luz, as armas espirituais que vão realmente dar vitória a todos nós. E isso tem tudo a ver com consagração pessoal. Essa luta não é uma luta conjunta, né, gente? É uma luta mano a mano, vamos dizer. É a gente contra nós mesmos, né? Contra a nossa carne, contra as tentações que se levantam contra nós e contra os demônios que querem roubar, matar e destruir a nossa vida. Andemos dignamente. Olha aqui a forma, né? O comportamento. Como em pleno dia. Ou seja, exige-se um novo comportamento, né? Por quê? Porque a luz raiou, o dia raiou e agora nada fica escondido. Agora todo mundo está vendo quem nós somos através das nossas ações e atitudes. Não em orgias. Orgias é o que? A impureza sexual, a fornicação, o adultério, né? Que tem a ver com o nosso corpo, a contaminação do nosso corpo. E bebedices. Bebedices é a embriaguez, né? O álcool. Não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Tudo que prejudica a relação nossa com o próximo, né? Andemos, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas vontades, às suas concupiscências. Então, quando a gente se reveste de Cristo, né, isso a gente viu muito bem ali em Gálatas, capítulo 3, quando no finalzinho do capítulo, Paulo ele diz que aqueles que creem em Cristo, de Cristo vos revestistes através do batismo. Então, a gente se reveste de Jesus, né? Para uma vida nova. De que forma? Através do batismo, que é a confissão pública da nossa fé, e aí recebendo, portanto, o dom do Espírito. O Espírito Santo vem habitar em nós. E isso é a arma da luz para nós, né? Isso é o despertar de um sono, tá? E ele diz em nada, né? Em nada disponhais para a carne, no tocante às suas vontades. Então, é uma mortificação da carne, das nossas vontades, né? De humanas, de pecar contra Deus, de quebrar suas leis todos os dias. É um mortificar da vontade da nossa carne, que é o que eu comentei ontem. Então, quem vive isso não tem como não vencer no último dia. Não tem como não estar em pé diante de um Deus santo e todo-poderoso, né? Aí ele vai falar no capítulo 14 sobre a tolerância que a gente precisa exercer para com aqueles irmãos que são mais fracos na fé, né? Que ainda não estão completamente fortalecidos e firmados na verdade que a palavra de Deus revela. Essas pessoas são aquelas pessoas que chegam para Cristo, não conhecem, nunca tiveram contato com a Bíblia, estão começando agora a aprender a ler, né? E a internalizar as verdades e os conceitos que tem na palavra de Deus. Então, por isso, eles acabam sendo mais fracos na fé,
ou tendo ainda alguma ponta de incredulidade e dúvida, né? E também são aqueles que, apesar do tempo, apesar do conhecimento, ficam numa zona de conforto, não querem crescer, não querem prosseguir para o alvo, né? Não querem experimentar o novo de Deus. E aí entra inúmeros fatores, pode ser barreiras emocionais, problemas de traumas, coisas que precisam ser tratadas não só espiritualmente, mas emocionalmente também. Então, por isso que o título é A Tolerância, né? Nós precisamos ter a visão de, de um olhar amigo para o próximo, principalmente para os nossos irmãos, mas sem deixá-los na zona de conforto, né? Porque a gente não vai estar ajudando, a gente precisa respeitar, mas sempre estar impulsionando para a próxima fase, né? Sempre conduzindo, estimulando ao crescimento, ao próximo nível de vida espiritual com Deus, tá? Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Nós nunca, jamais fomos chamados para isso, tá? Nunca. Quando você tiver um assunto com alguém cujo qual é sobre a palavra de Deus, é sobre as coisas de Deus, se você não sabe manejar bem a Bíblia, se você não sabe trazer textos da palavra, é um problema, porque nós não fomos chamados por Jesus para discutir a nossa opinião com ninguém. Não importa a nossa opinião. A nossa opinião são os nossos conceitos, e isso não edifica a vida de ninguém. O que edifica é a palavra. O que transforma é a palavra, que é viva e eficaz. Então nós temos que sempre estarmos atentos no ambiente das nossas conversas, nessa ambiência que a gente cria com as pessoas, principalmente com os novos, para não cair na cilada de discutir. Ai, entrou um passarinho aqui. De discutir opinião, tá? Por que eu falo que é uma cilada? Porque aqueles que não têm, que estão chegando agora e que ainda não têm muito conhecimento bíblico, eles inevitavelmente vão querer discutir opiniões com a gente. E aí, quando um não quer, dois não briga, não é? Então, sabendo disso, nós precisamos usar de inteligência emocional e não aceitar essa cilada. A gente nunca deve ficar discutindo opiniões nossas com as pessoas, tá? Nós temos que exercitar, neste caso, o acolhimento, tá? Porque se a gente não acolher os novos que estão chegando, independente do que a gente acha deles ou não, nós não teremos oportunidade de ensiná-los a palavra de Deus. Então, Deus não desistiu da gente. E nós não temos o direito de desistir de ninguém, tá? Então, toda vez que você se pegar manifestando a sua opinião com uma pessoa, né, que nova, que tá chegando para Cristo, você precisa fazer calar a sua vontade da carne, tá bom? Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. É isso, é sobre isso, tá? Ele fala que ele traz um exemplo de vida prática, né? Um acredita que não deve comer carne, o outro come carne. Então, você não vai entrar nesse tipo de discussão porque você vai estar manifestando suas opiniões pessoais. E aonde existe manifestação de conceitos pessoais, não existe o chamado de Deus. Não é para isso que Deus nos chamou, tá? Por quê? Olha só, por que a gente não deve
desprezar o irmão que tem opinião contrária, né? E nem julgá-lo por causa do que ele pensa hoje, nesta fase da vida dele, cuja fase ele não conhece completamente a vontade do Senhor pela Bíblia. Por que que a gente não deve? Simplesmente porque Deus o acolheu. Se Deus está acolhendo essa pessoa, quem somos nós para, como fala, empurrar essa pessoa para fora, né? Ontem a gente viu sobre os falsos pastores lá, os maus pastores, né? Então haverá um julgamento, né? Deus, ele tá vendo tudo e ele sabe exatamente como a gente lida com todas essas coisas. Então a gente tem que estar todos os dias meditando nisso para poder ajustar o nosso comportamento ou alinhar o nosso jeito, o nosso comportamento com o que Deus espera de nós, né? Nós precisamos acolher os de fora, né? E não espantá-los, afugentá-los com nossas opiniões. Isso é tão bíblico que o apóstolo Paulo mesmo escreveu. Ele disse: olha, para ganhar as pessoas eu me fiz, né? Me fiz judeu para com os judeus, me fiz livre para com os gentios. Por quê? Porque você precisa respeitar num primeiro momento, tá? Assim como eu e você que já estamos no pleno conhecimento, nós mudamos os nossos conceitos ao longo do conhecimento da palavra, essas pessoas que estão chegando também podem mudar os seus conceitos e ter um crescimento genuíno dentro daquilo que o Senhor ensina. Então, ele fala isso, que a gente precisa ter um olhar mais espiritual nas nossas relações, né, de uns para com os outros. Aí ele fala: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Então, olha só que legal isso. Nós não podemos, não é que nós não podemos julgar as pessoas, tá? Isso daí é um jargão também que é muito usado no meio evangélico, que não traz equilíbrio e moderação no sentido das coisas. Nós fomos chamados sim para julgar todas as coisas e avaliar e analisar tudo, porque nós não somos chamados a uma fé cega e nem a ter atitudes sem meta, né? Como se dando golpes no ar. Isso não é o nosso chamado. Mas dentro deste contexto, aonde nós precisamos acolher pessoas que ainda estão fracas na fé, que ainda não têm o conhecimento que a gente tem, que ainda, apesar de já estar algum tempo com a gente, estão por algum motivo, algum problema interno, em zonas de conforto ainda, nós precisamos tomar cuidado para não cair no julgamento. Nós não fomos chamados para julgar. Por quê? Nós fomos chamados para acolher num primeiro momento, entendeu? Tá? E aqui tá claro que o próprio Senhor dessas pessoas, que é Cristo, ele vai, é com ele, o problema é com ele. Se a pessoa está em pé ou se ela está caída, é diante dele que ela está, não é diante da gente, não é diante da igreja somente, né? Aí ele explica, olha, um faz diferença entre dia e dia, e o outro julga iguais todos os dias, né? Então, um guarda o sábado, o outro não. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Então, ele está explicando assim: olha, se você quer guardar o sábado, que isso fique bem definido na sua mente, que você está certo em fazer isso. E se você também não quer guardar o sábado, que isso fique bem definido na sua mente, o porquê você não precisa guardar o sábado, né?
E aqui a gente está falando em níveis de compreensão da palavra. Quem estuda vai saber se pode ou não pode violar o sábado, entendeu? Mas isso tem que estar definido, porque a gente não pode agir porque um falou, o outro falou. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, carne no caso, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então ele está trazendo a motivação do coração das pessoas que agem segundo os seus próprios entendimentos, né? Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Por quê? Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Então, ele está explicando que todas as nossas atitudes, né, tudo que a gente decide fazer, deve ser feito pensando em agradar a Deus, tá? Foi precisamente para esse fim, para essa finalidade, que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos quanto de vivos. Então, no caso de um irmão na fé, alguém que se fez irmão na fé é alguém que antes de ser nosso irmão, colocou Jesus como Senhor de suas vidas. Então, tudo que ele faz deve ser dirigido a Jesus. Então, assim, o meu comportamento, a minha forma de estar, de ser, de viver, de falar, de relacionar, está de acordo com a vontade do meu Senhor. Eu tenho agradado a Jesus, e é esse o ponto, né? Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, percebam como as nossas opiniões, elas não valem nada, elas não prestam para nada quando se trata da ambiência da igreja, do corpo de Cristo. Porque se eu olho para o meu irmão e julgo que ele está num caminho errado, num caminho em desacordo com o nosso Senhor Jesus Cristo, eu preciso provar isso para ele biblicamente. Eu preciso convertê-lo do seu mau caminho com a Bíblia na mão e não com as minhas opiniões, certo? Aí ele continua: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Tomai o propósito, vamos colocar isso no nosso coração como um propósito da nossa vida. É como se a gente, a partir desse entendimento, pensasse assim: olha, a partir de agora, eu não vou nunca mais dar a minha opinião para as pessoas, para os meus irmãos, porque isso não vale nada. Eu não fui chamado para isso. Eu dou a minha opinião para um amigo que me pede um conselho. Mas na ambiência de corpo de Cristo, não. Eu preciso entregar a palavra de Deus se eu acredito que a pessoa está enfraquecida em algum ponto da sua fé, tá? E aí, fazendo isso, eu não vou colocar nenhum tropeço e eu não vou trazer nenhum escândalo para a vida do nosso irmão, porque as nossas opiniões escandalizam as pessoas. Ontem eu falei sobre a política, né? Falei que nós precisamos ser muito inteligentes e entender que tudo que acontece no mundo, e principalmente com relação à política e à guerra que está acontecendo em Israel, é para dividir opiniões.
E aí, se você vai defender com muita, é, com ferozmente a sua opinião, tomando partido de um lado só, você vai escandalizar o teu irmão que tomou o partido do outro lado só. E quem tá certo? Nenhum. Tá todo mundo errado. Quem tá certo é Deus. A opinião de Deus é a que vale, não a nossa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Aí aqui no 14 ele fala: Eu sei e estou convencido, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Então, isso aqui fala da consciência, tá? Então ele tá falando assim, por exemplo, se você me oferecer um prato de comida e você falar para mim que esse prato foi oferecido a um guia espiritual e por isso eu deveria comer junto com você e compartilhar desse alimento oferecido ao ídolo, por motivo de consciência, porque agora eu estou sabendo que é impuro aquilo, que Deus reprova esse tipo de atitude, eu não vou comer, tá? Mas porque eu sei, agora eu sei. Antes, sem saber, não. Nada é impuro, porque tudo foi Deus que fez. Não é? Ele não fez a comida? Se eu não sei o que aquilo representa ou faz, não é impuro para mim. Por quê? Por motivo de consciência. Aí ele vai dar até esse exemplo aqui, olha. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Você entende? Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Se você não come carne, não fica atormentando aquele que não come. E vice-versa, né? Não faças a pessoa morrer aquele a favor de quem Cristo morreu, né? Por quê? Porque a verdade é que pessoas se afastam da igreja por causa das atitudes das outras pessoas. Agora, outra verdade é que não existe igreja perfeita, tá? Esse papo de que eu não vou lá porque a fulana. Não, você está deixando de receber a bênção para que a fulana receba a bênção. É isso que acontece. Não existe igreja perfeita. O corpo de Cristo na terra, ele ainda não chegou à perfeição, né? Jesus ainda está limpando o corpo, está lavando o seu corpo, né, com o seu sangue precioso através do perdão. E lugar de gente doente, de gente que tem problemas, é na igreja. A igreja ela funciona como um hospital, como um quarto de guerra, um quartel de guerra, né? Isso é a igreja, né? Então, não existe também essa perfeição. E às vezes, na nossa imperfeição, na nossa caminhada, no nosso processo de crescimento, nós matamos a fé do nosso irmão aos poucos. Por quê? Por causa das nossas opiniões e conceitos. Porque se a gente tivesse externando a palavra de Deus, isso não aconteceria, né? Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. Ele não se trata das coisas desse mundo, da terra, do material. Mas ele é justiça, que é a própria vontade de Deus. Ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo, na presença do Espírito Santo de Deus. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e também é aprovado pelos homens. Então, como a gente deve se comportar no corpo de Cristo? Dessa forma, exercendo a justiça de Deus, ou seja, praticando a vontade de Deus para a nossa vida de forma particular e individual, buscando a paz com todos e manifestando alegria no nosso coração por causa da presença do Espírito de Deus em nossas vidas, tá? Se a gente se servir
e estar numa ambiência desta maneira, seremos agradáveis a Deus, com certeza, seremos aprovados por Ele e agradáveis e aprovados pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então vejam, para edificar uns aos outros é preciso falar, tá? Então, olha como o equilíbrio e a moderação faz parte da meditação bíblica, né? E para falar, para ver, para edificar, a gente precisa julgar e analisar todas as coisas, entendem? Então, vamos buscar esse equilíbrio, esse entendimento saudável das palavras do Senhor, né? Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Então, vamos lá. Se o que eu vou fazer, se o que eu vou comer, se o que eu vou beber está escandalizando o meu irmão, então não devo fazer. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se defender, ou se enfraquecer. Então, olha como as ciladas. Vamos supor que a gente está numa ambiência aonde isso não escandaliza ninguém. Ok, estamos livres, libertos, liberados. Mas se existe alguém escandalizado ali, nós não podemos fazer por causa do nosso irmão, por amor ao nosso irmão. É assim que a palavra ensina, né? A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Tudo é para Deus, entendeu? E a forma de amar a Deus é amar os irmãos, amar o nosso próximo, mais próximo, né? Principalmente os da família da fé. Bem-aventurado e feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, sempre a nossa consciência vai nos reger nessa hora. Então, a gente sempre sabe quando estamos alinhados com a vontade de Deus, né? Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então, a nossa consciência nesse quesito nos ajuda a entender a nossa liberdade. Até onde vai a minha liberdade, né? Eu preciso entender isso, né? E isso é uma coisa em todas as áreas da nossa vida. Até onde vai a minha liberdade nesta ambiência de falar, de pensar, de me colocar, de participar, né? Então, se a nossa consciência nos condena, significa que a gente realmente não deve fazer ou deve mudar aquilo que está sendo condenado em nossa mente, tá? Se existe alguma dúvida, né? Porque ele explica no final, a dúvida, ela é contrária à fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer na crença, na fé de que estamos de acordo com a vontade do Pai. Entende? E se estivermos muito enganados sobre isso, nós temos os nossos irmãos que nos amam e que vai edificar a nossa vida, não com as suas opiniões e conceitos próprios, mas com a palavra. Então, por isso que Paulo fala para Timóteo, seja um obreiro que maneja bem a palavra de Deus, que sabe encontrar os textos, que sabe mostrar, né? Por isso nós precisamos meditar na palavra. Quanto mais a gente medita, mais a gente decora. Aí ele fala no 15:
Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Nós devemos ter esse comportamento. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias, os xingamentos dos que te ultrajavam caíram sobre mim, né? Caíram sobre ele, né? Esse é um salmo. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, né? Segundo a vontade de Jesus Cristo. Ele nos ajude a ter essa paciência, né? E nos console, né? Para que a gente sinta isso uns para com os outros, para que concordemente, ou seja, para que em unidade, em concordância, e uma vez glorifiqueis a Deus, e a uma voz, né, em unidade, a uma voz só, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como que a gente pode dar glória a Deus? Tendo essas atitudes, ou seja, não se preocupando em agradar a si mesmo, mas em agradar o nosso irmão, em consolar, em exercer a paciência, a tolerância e o consolo na vida dele, né? Sempre através da palavra. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Gente, o acolhimento, toda vez que a gente pensa em acolhimento, a gente sempre tem a tendência de pensar do líder para os novos que chegam, né? Para aqueles que estão chegando. E eu quero lançar aqui um desabafo para vocês. Acolhimento não é só da liderança para com os novos que estão chegando, não é só para com os discípulos, os alunos, tá? A gente tem essa cultura de receber dos pais, né? Então, é complicado isso, porque a gente está sempre esperando o acolhimento dos pais, o acolhimento dos líderes, dos pastores, dos mais velhos da fé. Mas o acolhimento, ele é mútuo, ele não é só de um lado para o outro. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Isso significa que um líder, um pastor, um discipulador, né? Ele precisa também ser acolhido em vossos corações. Se vocês não acolherem, se vocês não aceitarem o líder em seus corações, o mestre nos seus corações, isso não é acolhimento. Entendeu? Isso é dor, isso é tristeza, isso é decepcionante. E isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós pratiquemos o acolhimento de uns para com os outros. Então, não são os pais que devem acolher os filhos somente, mas os filhos também devem acolher os pais em respeito, em amor, em edificação. Até porque os pais, os líderes, os pastores também erram, também precisam ser edificados pela palavra e não pelas opiniões do homem, né? E aí eu acho muito lindo um aluno que edifica a vida do seu professor através da palavra de Deus e não da sua opinião, porque isso revela alguém aplicado, alguém que está no caminho certo, que está
meditando na palavra, encontrando erros e edificando o seu professor, o seu líder. É essa a vontade de Deus, isso é acolhimento. Isso é o modelo correto de relacionamento no corpo de Cristo, tá? Então, eu vou ler até aqui, depois se vocês quiserem continuar aí as leituras, fiquem à vontade, mas até aqui eu acho que a meditação ela foi muito pertinente a nós e mostra um caminho excelente. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.